Como passageiros, sempre que embarcamos em um avião, depositamos toda a nossa confiança no piloto, na companhia aérea e no fabricante da aeronave. Era só mais um voo saindo de Nova York para mim. Embora voar continue sendo a forma mais segura de viajar, acidentes podem acontecer. Eu pensei, tem alguma coisa errada com esse avião. Por meio dos relatos dos sobreviventes, entrevistas com especialistas e dados das caixas pretas, recriamos os angustiantes momentos finais a bordo de voos notórios. Foi uma grande catástrofe. Mas o resultado poderia ter sido diferente. Com a ajuda de uma equipe de pilotos altamente qualificados e um simulador de voo de última geração, vamos mostrar a pressão vivenciada dentro do cockpit. Tinha muita coisa para fazer. Ele não teve tempo. Quando se depararem com falhas, os pilotos comerciais, acrobáticos e militares precisarão tomar decisões de vida ou morte em frações de segundos. É difícil tentar levantar o nariz. Mayday, mayday, mayday. Como diferentes treinamentos afetarão os resultados. Estou com um problema de controle de voo e lutando para controlar a aeronave. Agora estou em pânico. Tendo a chance de vivenciar esses últimos momentos, o que eles farão de diferente? Ele falou, prepare-se para o pouso forçado. Uma bola de fogo passou pela janela. Tragédias aéreas recriadas. Em 4 de novembro de 2010, um A380 da Qantas sofreu uma falha catastrófica no motor ao decolar do aeroporto de Changi, em Singapura, a caminho de Sydney, na Austrália. Pesado demais para pousar, o Airbus ficou retido no ar por horas, com vazamento de combustível, enquanto os pilotos tentavam determinar se era seguro pousar. Foram tantos problemas que ficamos totalmente sobrecarregados. Não é uma situação que se treina em um simulador. O Darren estava recém-aposentado e nós íamos ver a nossa filha na Austrália. Era uma visita que planejamos há muito tempo. Então, estávamos muito ansiosos com a viagem. Ela tinha se qualificado para trabalhar como médica 2 anos antes. E foi trabalhar na Austrália por alguns anos, então era nossa chance de ir vê-la e por isso eu e minha esposa viajamos. O Darren queria ir direto para a Austrália e eu preferia passar a noite em Singapura. Mas acabamos ficando por muito tempo em Singapura. Muitas pessoas ficam para descansar, mas eu queria ver minha filha, então eu pensei, bom, são 2 horas de avião e pronto. Antes da viagem, meu marido havia tido um derrame e minha filha cuidou para que ele fosse tratado de uma maneira especial, para ter mais espaço para as pernas. E ele ficou horrorizado com aquilo, porque nunca gostou de tratamento especial. Mas foi por isso que sentamos ao lado da porta de emergência, bem perto da traseira do motor que explodiu. Sou Richard Crappin. Eu era o piloto no comando do voo QF-32 da Qantas, que decolou de Singapura para Sydney, no dia 4 de novembro de 2010. Tive uma carreira maravilhosa na aviação ao longo de 45 anos. Os 11 primeiros foram com as aeronaves da Força Aérea Real Australiana, jatos rápidos, helicópteros. E depois passei outros 34 anos voando para a Qantas, pilotando o Boeing 747, o Airbus A330 e A380. O A380 foi a resposta da Airbus ao Boeing 747. Se voltarmos 30 anos para quando ele foi projetado, o Boeing 747 era o rei dos céus. Era o maior, de maior alcance e o mais confortável. Uma nova era nas viagens aéreas começou com a introdução do Boeing 747. E a Airbus pôde criar uma vantagem, então projetaram uma aeronave ainda maior, que transportava mais pessoas, podia ir mais longe e ainda era mais confortável. Criaram um mais moderno avião de 4 motores. Em Singapura estão sendo feitas as verificações finais das asas e motores antes do voo histórico de hoje. É a primeira vez que o maior avião do mundo transporta passageiros pagantes para a Europa. A aeronave é fantástica. Todos os pilotos com quem tenho falado estão muito animados, estão felizes em pilotar.
Senhoras e senhores, o primeiro Rolls-Royce Trent 900 que alimenta o Airbus A380. Quando se trata de luxo, esse é o modelo de referência. 2 cabines completas. Era o único avião de 2 andares que existia. Transportava mais de 500 passageiros na capacidade máxima. Podia voar para qualquer lugar do mundo. Era notável. O A380 é único por causa do tamanho. O 80 se refere à envergadura, que fica só um pouco abaixo dos 80 metros, o que torna um desafio operá-lo no solo. E muitos aeroportos tiveram que adotar novos procedimentos e reorganizar suas estruturas só para acomodá-lo. 200 milhões de libras foram investidas para aprimorar os controles de manobra na pista e construir túneis que comportem 500 passageiros. O avião queima 20% menos combustível e faz 50% menos ruído. O A380 reflete um problema específico da aviação que vem dobrando de tamanho a cada 15 anos desde a década de 1980 e continuará dobrando a cada 15 anos. Então o espaço aéreo agora está congestionado, os aeroportos ao redor do mundo também. Então, em resposta a isso, a Airbus desenvolveu uma aeronave que poderia transportar mais pessoas em uma única decolagem e pouso para que aeroportos como o Heathrow se beneficiassem disso. Assim, em vez de ter vários voos por dia para um destino, poderiam transportar toda a demanda em um voo, abrindo espaço para outras aeronaves e destinos. O A380 é um avião extraordinário. Tem 4 milhões de peças, vale 400 milhões de dólares, tem 250 mil sensores e parâmetros. Então, o tempo que passei na aeronave Airbus foi emocionante, com a mais alta tecnologia e segurança. E pilotar o Airbus foi o destaque da minha carreira como piloto. Meu nome é Carol Champion de Crespin e sou esposa do Richard. Sou um tipo de mulher bastante independente, então acho que se eu não tivesse essa natureza independente, acho que provavelmente não sobreviveria tão bem como a esposa de um piloto quantas, que vive longe de casa metade da vida. Nunca me preocupava quando Rich voava para longe. Quem conhece o Rich sabe que ele é uma pessoa extraordinária, muito inteligente e bastante competente. Quer dizer, ele tropeça nos próprios cadarços, às vezes é um pouco desajeitado, mas em qualquer outra habilidade, qualquer coisa a ver com aviação, ele é ótimo. Então eu nunca me preocupei por ele voar, nunca tive medo por ele. Eu me despedi da Carol à tarde e voei como passageiro até Singapura naquele dia. Ela esperava que eu voltasse em 3 dias sem problema algum. E ela não ficaria sabendo de nada sobre meu voo, porque todos eles eram processualmente seguros. Eu tinha voado para Singapura de Sydney 2 dias antes, porque tive que ficar em Singapura para passar pelo setor de verificação de rota. A verificação de rota na minha companhia aérea era uma das 7 verificações que fazíamos por ano para regularizar nossa licença. Se não passarmos em nenhuma dessas 7 verificações, o salário acaba caindo pela metade. Os comandantes que fazem a verificação sentam na parte de trás, não dizem nada e monitoram como falamos com os passageiros, se respeitamos os procedimentos operacionais padrão, se obedecemos ao controle de tráfego aéreo e cuidamos da aeronave adequadamente. Em uma verificação de rota normal, os comandantes não devem dizer nada, porque se tiverem que comentar, você cometeu um erro e, nesse caso, falhou na verificação de rota. Fui gerente de atendimento ao cliente da Qantas por 35 anos, mas também trabalhava para a empresa como investigador de segurança às vezes e ia a comitês de segurança relacionados à ergonomia, saúde, segurança ocupacional e segurança de voo. O dia estava maravilhoso, estava sol e um clima ameno quando saímos de carro para o aeroporto. A tripulação estava tagarela e animada, estava indo tudo bem, tranquilo, fluido, feliz, relaxado, tudo. Já tinha feito aquela rota muitas vezes e estava tudo preparado para ser um dia normal, um ótimo dia. Para nos ajudar a entender e investigar o voo, vamos contar com o auxílio de um simulador equipado com tecnologia de última geração, controles precisos e software moderno. Grandes mudanças na tecnologia fizeram com que os simuladores de voo, geralmente reservados para companhias aéreas, governos e grandes empresas, agora fossem infinitamente mais acessíveis. Vamos lá. Ao inserir os dados da caixa preta real,
e descobrir as gravações de voz da cabine, nossos pilotos podem recriar com precisão o perfil do voo para nos dar uma melhor compreensão do que aconteceu dentro da cabine. Nesse episódio, Dave Unwin e o comandante Andy Green pilotarão o Airbus A380 no simulador e enfrentarão o mesmo cenário que a tripulação do voo QF-32 da Qantas. Precisão é tudo. 4 de novembro de 2010, voo KF-32, passageiros 440, tripulação 29. A potência de decolagem está definida. É um avião grande, são 100 nós. 120. É avião. Já vamos rodar. Os A380 são aviões fantásticos. Ele simplesmente decolou e continuou sua trajetória. Estava tudo ótimo. Agora estamos voando, acelerando para 200 nós. Mantenham a velocidade chegando a 150. E fomos em frente. Como piloto em comando, eu estava sentado no banco dianteiro esquerdo. À minha direita estava o Matt Hicks, o copiloto. Um profissional muito experiente, voava há 20 anos. Atrás de mim tinha o Mark Johnson, o segundo copiloto. O Harry Waben, comandante de checagem, e por fim o Dave Evans na extrema direita. O David era comandante de checagem e treinamento. O Harry estava treinando o David enquanto ele me avaliava ao mesmo tempo. Então, apesar de existirem 3 comandantes, tínhamos papéis diferentes. Eu era o piloto com a responsabilidade pela aeronave e eles cuidavam de outras funções. Mas isso é muito bem compreendido nas companhias aéreas. Não temos nenhum problema com essa questão de liderança entre os profissionais que estão na cabine. Agora estamos chegando a 3.000 pés no caminho de Singapura para a Austrália. Estávamos subindo para a altitude de cruzeiro e passando dos 7.400 pés. 4 minutos depois da decolagem, ouvi o primeiro estrondo. Aquela primeira explosão foi como o barulho do escapamento de um carro que a princípio não te assusta e realmente não nos assustou no avião. Mas praticamos falhas em motor e em simuladores e eu sabia que alguma coisa estava errada. Aí ouvimos a segunda explosão. O motor número 2 parece ter sofrido uma falha significativa. Tem bastante fogo saindo dele. Então olhamos pela janela de onde estávamos sentados e vimos uma enorme bola de fogo. Uma bola de fogo passou pela janela. E depois começou a sair uma fumaça do motor, uma fumaça preta de dentro. Aquele segundo estrondo foi mais alto e a aeronave balançou. Parecia que estávamos atravessando uma estrada de terra. Vou nivelar a cerca de 7.500 pés, como a tripulação fez. Mantenham a velocidade em 250 nós, também como fizeram. E vou dar uma olhada nos instrumentos onde começamos a receber avisos. O motor agora parece estar totalmente desligado, não só com perda de potência. Praticamente tudo parou de funcionar. Esse motor agora está morto e causou um grande dano à asa e aos sistemas também. Na tela central, a ICANN, que é onde fica a lista de verificação, ficou cheia de alertas. No painel superior e central tinha um mar de luzes vermelhas. Enquanto o incidente no KF-32 acontecia, estávamos descobrindo mais coisas erradas. Era como ter uma britadeira em cima da minha cabeça. E eu me sentia afundando no assento. Não é uma situação que se treina em um simulador. O motor a jato é um dispositivo muito simples. Tem hélices na frente conectadas a um ou mais eixos e acionadas por uma turbina na parte de trás. Assim, à medida que o ar entra pela frente, o combustível é adicionado e entra em combustão. A explosão impulsiona o ar pela parte de trás em alta velocidade. Existe uma turbina no caminho que é acionada pelo ar em alta velocidade e temperatura. Então ela gira um eixo e leva informação para a frente do motor, que gira as hélices e suga mais ar. As peças rotativas de um motor a jato giram a mais de 10.000 rotações por minuto para alcançar altas velocidades. Se houver falha de uma ou mais hélices em um desses ventiladores de alta velocidade, principalmente na extremidade da turbina, existe o risco de que as hélices acumulem tanta energia que consigam perfurar a lateral do motor. E claro, se saírem pela lateral, já que os motores são fixados embaixo das asas, elas rebatem na fuselagem, na asa e no que estiver no caminho.
Os passageiros ficaram inicialmente chocados. Então havia um silêncio absoluto. Dava para ouvir uma agulha caindo no chão. Meu primeiro pensamento foi, obviamente, todos viram o que aconteceu e os pilotos vão ser capazes de lidar com esse problema. E nossa principal responsabilidade agora é levar os passageiros, a aeronave e nós mesmos para o solo. Vamos mudar o caráter dos serviços de operacional para segurança geral. Naquele momento, eu pediria ao copiloto para voltar para a cabine e inspecionar visualmente o motor número 2. Sabemos que alguma coisa está muito errada, mas não temos certeza do que era. Quando ele entrou na cabine, os passageiros disseram: rápido, olha para aquela janela, olha o que está acontecendo. E ele disse: tudo bem, está tudo bem. Mas na verdade não estava. O Mark voltou para a cabine e disse: tem combustível saindo das asas e o motor está cheio. Aconteceu uma falha catastrófica na turbina. Pedaços dela estouraram pela lateral do motor, perfuraram a asa e danificaram os sistemas hidráulico, elétrico e outros. E isso atingiu o sistema de combustível. Então o combustível estava vazando pela asa esquerda. É um avião seriamente danificado com o qual o comandante tem que lidar agora, com um motor totalmente funcional, 2 motores fora de operação e uma série de outras coisas que estão erradas com o avião. E os sistemas da aeronave não ajudam muito porque ele informa tudo o que há de errado em uma aeronave de 4 milhões de peças e 1.200 listas de verificação. E assim, depois de 14 minutos de falhas contínuas, em que 21 dos 22 sistemas haviam sido afetados, perdi a capacidade de absorver mais falhas. Estávamos totalmente sobrecarregados. Gene Kranz foi controlador de missões em Houston durante os anos da Apollo, e a Apollo 13 teve problemas. Assim como o KF-32, os controladores de missão em Houston estavam confusos porque viram muitos alertas de erros vindos do módulo de comando e não sabiam o que estava acontecendo de errado. Então Gene gritou: senhores, parem de se perguntar o que está errado e concentre-se no que está funcionando. Parem de se perguntar o que está errado e concentre-se no que está funcionando. Muda de um copo meio vazio para um copo meio cheio. Então apliquei essa lógica para o sistema de combustível. Nós tínhamos 8 dos 11 tanques de combustível inoperantes. Então, se invertermos a lógica, tínhamos 3 tanques de combustível sobre 3 motores e eles poderiam ser alimentados por gotejamento. Não precisávamos de bombas de combustível ou galerias de transferência, mas tínhamos um vazamento perto do motor 1. Então presumimos que restavam 2 horas e meia de voo antes que o motor número 1 falhasse e 3 horas e meia para os motores 3 e 4. Resolver essa questão de combustível me fez ganhar tempo. O tempo te dá opções. Na crise você tem que encontrar tempo. Cerca de 5 minutos depois que o motor falhou, o Matt disse: podemos voltar para Singapura, por favor? E essa foi uma excelente sugestão. Então pegamos uma curva à esquerda e seguimos para um ponto de espera a leste de Singapura. A ATC reconheceu a chamada de urgência, que é uma pane e não uma chamada de socorro nesse estágio. E eles forneceram vetores para nos colocar em uma órbita de espera a leste do aeródromo, enquanto a tripulação e o comandante solucionam os vários problemas que eles parecem ter herdado. Numa órbita de espera é uma manobra de atraso frequentemente usada ao iniciar a aproximação em um aeroporto quando não houver espaço na pista naquele momento. Então, eles estavam usando aquela manobra para ganhar tempo voando em grandes círculos no céu. Ainda que estejamos voando a centenas de quilômetros por hora, permanecemos no mesmo pedaço do céu. Isso é muito importante. Ele permite que o ATC saiba onde estamos. Assim, eles conseguem gerenciar o tráfego ao nosso redor enquanto continuamos a buscar soluções para esse problema. Enquanto estávamos voando na órbita de espera e a pressão principal ficou menor, tivemos que cuidar dos passageiros. Então, toda vez que acontecia alguma coisa ou os pilotos passavam algum recado, eu traduzia do inglês para o alemão e às vezes falava francês. Havia um pequeno grupo de franceses e holandeses.
E então, de repente, alguém disse, vai lá para os fundos, está acontecendo um tumulto. Então, eu fui para trás e era um grupo grande de alemães. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vimos tudo e não sabemos o que está acontecendo. Então, eu expliquei para eles em alemão e é por isso que decidi que todos os recados daquele momento em diante seriam em alemão também. E em uma das vezes eu disse, está tudo sob controle e essa é nossa prioridade agora e é isso que estamos fazendo e é isso que vai acontecer. Tudo ficou bem de novo. Foi uma situação importante, mas eles se acalmaram, sentaram e foi isso. E a próxima coisa que aconteceu foi encontrar uma senhora deitada no chão, hiperventilando. Ela disse, vai cair? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu respondi, nada, está tudo sob controle. Estamos só circulando e despejando o combustível agora, porque estamos muito pesados. Caso contrário, não conseguiremos pousar. Quando o Qantas 32 decolou, estava a 70 toneladas acima do peso máximo de pouso. E quando a falha ocorreu, ainda estavam significativamente acima do peso máximo de pouso permitido. E isso é bastante normal em uma decolagem, porque durante o voo eles vão queimar muito combustível e o peso de pouso previsto vai estar abaixo do máximo exigido. Naquele voo, no entanto, eles queriam voltar e pousar o mais rápido possível, mas ainda estavam bem acima do peso. Normalmente, nessa situação, escolhemos descartar o combustível, que é uma capacidade que muitas aeronaves maiores têm. Podemos selecionar um sistema e ele vai liberar combustível das pontas das asas a uma taxa muito alta. Mas, quando a equipe tenta fazer isso, eles descobrem que, como já verificamos, a falha do motor número 2 danificou vários sistemas, um dos quais é o sistema de eliminação de combustível. A única maneira de terem acesso ao combustível adicional era ficando lá em cima por mais tempo queimando o combustível. Obviamente, o problema é que o avião estava danificado e ficar no céu por mais tempo do que o necessário poderia causar mais problemas. Então recomendaram que pousássemos mesmo assim com excesso de combustível na cauda. Estávamos descendo para 14 pés por segundo. A aeronave estava classificada para pousar a 6 pés por segundo com peso máximo de decolagem. Então tivemos que pensar com cuidado em todas essas outras coisas para descobrir como modificar nossa aterrissagem, já que tínhamos 10 toneladas de combustível no tanque da cauda, isso poderia quebrá-la. Depois de estabilizarmos os sistemas críticos da aeronave, precisávamos ter certeza de que poderíamos fazer a aproximação e pousar com segurança. Esse trabalho foi delegado ao Dave. Ele usou o aplicativo de desempenho de pouso, que é como qualquer outro programa de computador, usando o notebook dele. Pegamos a massa do pouso na velocidade de toque e vemos todas as maneiras de desacelerar, com impulsos reversos e freios. Ele fará todo esse cálculo para você e no final vai dizer, você precisa dessa distância para pousar o avião. O que é muito bom quando tudo está funcionando normalmente. No entanto, se tiver uma falha, o sistema eletrônico agora vai adicionar uma distância extra para suprir o fato de você não poder frear tão rapidamente quanto o normal. O problema com o sistema Airbus nesse avião em particular é que ele estava adicionando distância para cada uma das falhas do sistema. Existiam 9 falhas acontecendo separadamente e ele adicionava uma margem para cada uma delas. Então estava adicionando 9 vezes a margem de segurança. Levando em consideração todos esses números, a margem de segurança era maior que o comprimento da pista em Singapura. Então, os programas não foram projetados para ter as falhas que tivemos. Foi um evento isolado e imprevisível. Por isso, o programa não chegava ao resultado. Mas o Dave conseguiu alguns dos parâmetros e chegou a uma distância de pouso que nos deu 130 metros de folga. Eles perceberam que a margem de parada no final da pista era tão pequena que, se não colocassem a aeronave exatamente no ponto certo, não haveria espaço para erro e sairiam do final da pista. Vai ser uma abordagem desafiadora. Um dos motores não funciona, não produz nenhum impulso e é a razão de todas as outras falhas. Eles também têm uma falha hidráulica, o que significa que podemos diminuir a marcha só uma vez, mas não totalmente. Então, vou precisar de muito tempo para garantir que isso funcione. Também temos outros 2 motores degradados. Conseguem produzir impulso, mas não vão dar a mesma resposta. A tripulação escolheu desligar 2 dos motores, voar com apenas um, porque o motor número 3 era o único que ainda estava funcionando. Mas eles têm um tempo para se acostumar
voar com esse avião muito pesado, que tem a velocidade controlada em um só motor. Eles vão ajustá-lo enquanto percorrem uma longa distância final de mais de 32 quilômetros e uma longa e constante aproximação para estabilizar. Tudo com o objetivo de colocar o avião no final da pista e, em seguida, reversão total, frenagem total para ter certeza de que eles parariam um pouco antes do final da pista. Estou tentando chegar ao lugar certo e à velocidade certa e colocar o avião no chão. Precisão é tudo. A margem era assim. Era como passar no buraco de uma agulha. Quando estávamos chegando, eu peguei a mão da Carrie e pensei, bom, se vamos fazer isso, pelo menos vamos fazer isso juntos. À medida que nos aproximamos do solo, o controle de velocidade fica cada vez mais crítico. Se não conseguirmos, ainda teremos empuxo suficiente disponível nos 3 motores para dar a volta. Mas o ideal é não fazermos isso porque o avião está com problemas e queremos pousar. O combustível ainda está vazando, ainda temos muitos problemas com esse avião, as coisas podem piorar, por isso queremos pousar. Eu fui de setor em setor, informando aos passageiros, olha pessoal, é isso. Vamos pousar, vai ser difícil, temos uma margem muito curta. Eles achavam que estava tudo bem, mas aquilo foi de arrepiar os cabelos. O pouso foi bom, mas aí entramos no problema de tentar parar na pista. Estamos indo muito rápido e achava que tínhamos 60% dos freios, mas na verdade eram só 40%. Isso significa que os freios restantes estavam tendo que trabalhar muito, e eles ficaram muito quentes e acabaram pegando fogo. Estouraram 4 pneus. Levou mais ou menos metade da pista disponível só para desacelerar 20 ou 30 nós. Mas conseguimos nos posicionar para parar. Aí os carros dos bombeiros nos cercaram. Mas o Michael, na cabine, vendo a gente passar a 80 nós, achou que estava tudo bem, que a emergência tinha acabado. Ele liga o alto-falante e diz, senhoras e senhores, bem-vindos a Singapura. Quinta-feira, hora do almoço, não foi um pouso maravilhoso? Para alguém sair com um discurso calmo desse no final de uma emergência, com tantas coisas acontecendo depois que ele informou sua tripulação sobre o pior, só mostra como o Michael é exemplar. E esses passageiros não poderiam estar melhor cuidados. Todo mundo começou a bater palmas no avião, exceto eu. Eu estava olhando pela janela e o que pensei ser vapor saindo do motor durante todo o tempo em que estávamos circulando se fundiu e depois virou um arco de combustível de avião. Era como uma mangueira hidráulica cheia, bombeando no ar um arco enorme de combustível indo por toda a parte de atrás do avião. O chefe dos bombeiros disse, Qantas 32, desliguem os motores. Dissemos sim, já desligamos. Eles responderam, não, não desligaram. E repetimos, sim, desligamos. Então abri a janela da esquerda e vi o motor número 1 ainda girando. Quando eu vi, parecia que uma águia estava sentada nos meus ombros, cravando as garras na minha pele. Tive uma dor de cabeça horrível. Ainda não podíamos ver ao nosso redor, mas um engenheiro se aproximava. Aí, quando ele chegava a uns 10 metros, ele dava meia volta e ia embora e depois ele voltava. Ele estava fazendo círculos, se aproximando da aeronave. Aí o Matt abriu a janela e gritou, engenheiro, vem cá, e coloca um fone de ouvido para falar com a gente. Mas ele estava nos ignorando, estava andando em círculos. E eu fiz essa pergunta às pessoas, por quê? Por que ele não veio para a aeronave? E a resposta é porque ele podia ver o que nós não podíamos. Ele podia ver o combustível, os freios quentes, a situação, e ficou com medo. A emergência do QF-32 ficou 2 horas no ar e estava entrando em um estágio em que eles achavam que era mais perigoso no chão, porque agora tínhamos combustível saindo da asa, tínhamos um motor que não podíamos desligar e muitas outras ameaças do lado de fora. Eu quase dei um tapinha no ombro do Matt e disse, Matt, muito bem, está seguro, tudo acabou, mas não dava.
Era o início de um período de 2 horas em que tivemos que analisar as ameaças e decidir se deveríamos evacuar. Se decidíssemos evacuar os 440 passageiros pelos escorregadores, alguns dos quais com 8 metros de altura, 45 graus em uma pista de concreto quente, alguns passageiros carregando seus computadores, eles poderiam cair no chão, sofrer alguma lesão nos membros inferiores ou bater alguns nos outros enquanto desciam. Mas mesmo com tantas ameaças, tivemos que tomar uma decisão. A decisão de evacuar ou não ia muito além de um senso comum. Qualquer um pensaria, é melhor evacuar, mas estávamos analisando aquilo com base em ameaças que existiam naquela situação. Foi uma decisão debatida ao longo de 2 horas. Estávamos prontos para evacuar se precisássemos, mas achamos que era mais seguro lá dentro. E tudo se resumia a isso. É mais seguro lá dentro ou lá fora? Essa é a lógica que se aplica em uma crise. Com o passar do tempo, eles colocaram água nos freios quentes e espuma no combustível que havia derramado. Então aquelas ameaças acabaram e a aeronave ficou bastante inerte. Esperamos por 2 horas no solo até que o último passageiro desembarcasse e pedimos que não levassem a bagagem para que conseguimos tirar todos da aeronave sem ferimentos. Em pouco tempo, Richard Crapney, o comandante do voo, veio falar com a gente. Então fez uma coisa extraordinária. Ele deu o número do celular dele para que qualquer pessoa pudesse entrar em contato. E eu anotei na hora. E minha primeira reação foi mandar uma mensagem e dizer a ele: obrigada. Obrigada por salvar nossas vidas. Não tínhamos ideia da gravidade daquilo, mas muito obrigada. Eles isolaram o nosso caminho pelo terminal. Tudo foi completamente isolado. E o ônibus ficou praticamente na calçada, em frente ao terminal. Estava tudo fechado. Aí, quando saímos, ouvimos aplausos. Aí olhei em volta e vi tripulações de companhias aéreas de todo o mundo. Ainda hoje me emociono quando penso. Todos aplaudiram, pilotos, comissários de bordo, todos eles. E foi aí que, finalmente, eu também chorei no ônibus. Aí a gente só se entrega e deixa as lágrimas rolarem. Quando desembarquei em Sydney, 3 dias depois do incidente, eu acordei e tudo o que eu queria era ir ao banheiro e vomitar. Não sabia que estava com tanta adrenalina e cortisol, queimando muita energia. Quando cheguei em casa e me senti seguro, o cortisol desligou e eu não tinha mais reservas de energia no corpo. Então eu estava exausto. Estava entrando em um estágio de estresse pós-traumático e não estava preparado para aquilo. Descobri que meu corpo estava em um estado de e se? E se eu tivesse feito diferente? Poderia ter feito um trabalho melhor? Os pilotos sempre têm esse pensamento crônico padrão. Sempre achamos que poderíamos fazer melhor. Aviões comerciais são muito seguros. Hoje em dia, os motores falham a uma taxa de 1 em cada 300 mil horas de voo. Isso significa que 1 em cada 4 pilotos e meio verá uma falha de motor em toda a sua carreira. No entanto, qualquer dispositivo mecânico tem falhas, ainda que sejam perfeitamente projetados e cuidadosamente inspecionados. Um motor pode falhar de várias maneiras. Uma é chamada de falha contida, em que o motor quebra, as peças se soltam, mas saem pelo escapamento do avião. Essa é considerada uma falha contida. Uma falha incontida é quando as peças saem pela lateral do motor do avião. E é isso que sempre tentamos evitar, porque se peças em alta velocidade saem pelo lado, não sabemos para que lado vão. Talvez se afastem do avião e não haja grandes problemas, ou talvez entrem na fuselagem, na asa. Na falha incontida, simplesmente não sabemos para onde essas peças vão e o que vai acontecer. O foco parece estar no momento na falha catastrófica do motor número 2 da aeronave. O motor danificado é um Rolls-Royce Trent 900.
A Rolls-Royce, com sua longa e orgulhosa tradição de qualidade e segurança, está desesperada para descobrir o que deu errado no voo da Qantas. A causa raiz da falha foi um tubo de óleo que havia sido ligeiramente mal fabricado e a espessura de uma das paredes era um pouco mais fina. Isso causou uma rachadura e permitiu que o óleo vazasse sob pressão, se espalhando como uma névoa em uma área muito quente dentro do núcleo do motor, o que imediatamente causou um incêndio. O fogo elevou a temperatura e causou uma falha do eixo, permitindo que a turbina girasse até a destruição. A turbina estourou, arrancou as laterais não só do motor, mas também da asa e dos vários sistemas ligados a ela. Então foi um caninho desse tamanho que quebrou. Provavelmente custou alguns dólares para fazer, mas resultou no reparo mais caro e mais longo da história da aviação. Sempre que acontece um incidente com um avião novo, ele recebe muita atenção. Esse é o foco principal da NTSB. A ATSB, o grupo australiano, analisou bem de perto o que aconteceu porque era um avião novo e com o que há de melhor em novas tecnologias. Após a investigação, a ATSB recomendou inspeções imediatas nos motores Trent 900 em serviço. O A380 da Qantas acabou voltando ao serviço após reparos que custaram mais de 145 milhões de dólares. Ao contrário da maioria das profissões, os pilotos têm suas responsabilidades escritas em lei. Somos responsáveis pela segurança dos passageiros, claro, e não há mais ninguém para levar a culpa. É um esforço de equipe, mas se as pessoas tivessem morrido, eu seria o responsável. Então, durante todo o incidente, estava focado em cuidar dos passageiros e levá-los para casa, para seus entes queridos. E priorizo isso acima de tudo, além da minha esposa. Então, o motor explodiu por volta das 11 da manhã de quinta-feira, e eu não falei com a minha esposa até meia-noite naquela noite. E tenho orgulho de ter priorizado os passageiros e cuidado deles, mas me envergonho de não ter ligado para minha esposa antes. É interessante porque o Rich sofreu muito de estresse pós-traumático depois. Tudo o que eu pensava era se alguém tivesse se machucado, não consigo imaginar como seria lidar com esse tipo de situação estressante. Situações de vida ou morte, onde alguém pode ficar ferido ou morrer. Como lidar com isso? Durante 24 horas por dia, ele pensava naquilo. Provavelmente repassava as 4 horas que ele vivenciou naquele incidente, imaginando se poderia ter feito alguma coisa melhor. Era como se todos esses cenários estivessem sempre na mente dele. Isso durou semanas. Os pilotos nas mídias sociais dizem que teriam evacuado, teriam jogado a aeronave no chão, teriam feito muitas coisas de maneira diferente. E para isso eu digo, tá tudo bem, talvez na sua cabeça você imagine que seja a melhor opção, mas você não estava lá, não estava vendo o que estávamos vendo, estávamos resolvendo problemas dinâmicos com as melhores decisões, e eu não mudaria a minha decisão. Não mudaria nenhuma decisão. Acho que todas as decisões que tomamos foram corretas e não foram só minhas, foram da equipe. A apresentação da Lauren, tomada 1. Meu nome é Lauren Wilson, aprendi a voar, fiquei um pouco entediada, então comecei a fazer acrobacias. Gosto de pensar que existe um tipo de piloto mais mão na massa quando se trata de sistemas de computador e coisas assim. Gosto de pensar que tenho uma noção um pouco melhor sobre a aviação do que talvez pessoas que nunca fizeram esse tipo de coisa. É um conjunto de habilidades que acho que pode dar mais confiança e talvez ampliar a mentalidade de que talvez, sob circunstâncias extremas, é possível ter um pouco mais de capacidade para lidar com elas. Então eu gosto de pensar que isso me ajuda também em outras áreas e me torna uma profissional melhor no geral. Quando confrontados com exatamente as mesmas circunstâncias do voo QF-32 da Qantas, como nosso diversificado time de pilotos se sairá no simulador de última geração? Sem saber o que está prestes a acontecer, eles seguirão o mesmo curso de ação da tripulação original? Vamos fazer um paralelo. Preparar para decolar. Subida positiva, aumentando a potência. Certo, aceleração para os 1000 pés, os flaps recolhidos. Começando a virar à esquerda. Ângulo de 160.
Temos um incêndio no motor número 2. Ok, estou vendo um alerta. Temos muita pressão e fogo. Vamos simular fogo no número 2. Nesse momento, estaria conversando com o tráfego aéreo sobre o nivelamento a 9.000 pés. É o que vou fazer agora. Além de haver uma falha no motor, o combustível está vazando pelas asas. E inúmeras mensagens de erro, avisos e alarmes aumentam o estresse dentro da cabine. Alguém estaria executando as ações vitais para desligar o motor número 2 que está pegando fogo. E continuaria executando o restante das verificações para encontrar possíveis outras falhas. E eu preciso me concentrar apenas em pilotar o avião nessa fase. Vamos começar a trazer a energia de volta. Vou pedir ao tráfego aéreo uma espera em algum lugar sensato para que possamos começar a fazer as verificações, descobrir o que ainda temos e o que não temos, o que está acontecendo com o avião e que tipo de situação estamos. Eu já sei que tenho todos os controles funcionando para começar. Acho que vou fazer algumas curvas para ter certeza de que tenho o controle total do avião. Depois de verificar se os controles estão respondendo e funcionando, a próxima prioridade de Lauren é pousar o avião em segurança. Então ela entra em contato com o controle de tráfego aéreo para obter instruções para retornar ao aeroporto de Changi. E nós provavelmente não teremos pista suficiente. Mas vamos ter que pousar em algum lugar. Changi está parecendo a melhor aposta. Eu procuraria fazer uma abordagem estendida, então gostaria de pelo menos um final de 20 milhas para ter tudo configurado e estabelecido. Ter certeza de que a marcha vai diminuir, que todos os controles vão funcionar e que tudo vai estar correto. Gostaria que o tráfego aéreo garantisse que não tem mais nada perto da pista, mas que as chances são grandes de um pouso bem-sucedido. Então, ter os bombeiros prontos para isso acho que seria bem importante. No final das contas, acho que deve ficar tudo bem. É a parte da parada que será a grande preocupação, pois uma vez que pousarmos, os freios vão ficar muito quentes. E isso pode resultar em outros problemas. Mas estaremos comprometidos a dar tudo o que temos nesse estágio. O crucial, em comparação com a abordagem padrão, é que o mais crítico será atingir a velocidade certa no ar, com a maior precisão possível. Muito lento e corremos o risco de cair. Muito rápido e não conseguimos parar na pista. Então é muito importante para nós acertar a velocidade. Estou tentando manter a velocidade em 165. Estou tendo um pouco de dificuldade com isso. Vou dar um jeito para tentar voar com a melhor abordagem que puder. Estou bem alta. Vou tentar pousar um pouco abaixo do ideal. Vai ser difícil, mas vou tentar. Excesso de controle. Conseguimos pousar. Vamos reverter? O controle é diferente com o Airbus. Não estou acostumada com o manche. Todos os freios pegaram fogo. Esse cenário, acho que foi um exercício para a equipe gerenciar sistemas, entender o que realmente falhou, o que eles ainda tinham e o que não tinham. Acho que eles perderam vários sistemas diferentes. Então tudo estava ficando muito intenso. Números e cálculos que nunca haviam sido feitos, com excesso de peso, com várias falhas de controles de voo, motores, sistemas de freios, sistemas de reversão. Era muita matemática envolvida para descobrir onde seria seguro pousar, se pudessem pousar. E mesmo com as margens sendo tão restritas, eles tinham vários membros da equipe trabalhando no problema, o que teria sido muito útil. Com uma pessoa só tentando gerenciar e lidar com várias falhas, sempre será muito mais difícil. São muitas informações chegando, e entender o que tirar disso e o que ignorar é sempre muito importante. Então, sim, essa foi a parte mais difícil para mim, processar o que estava acontecendo.
Nossos outros pilotos agora entrarão no simulador na aproximação final do aeroporto de Changi. Eles conseguirão parar o Airbus A380 com excesso de peso antes do final da pista? Bom, o importante aqui é que, com certeza, precisamos nos estabilizar na abordagem. Já estamos acima do peso, e mesmo se estivéssemos no peso correto, a inércia dessa máquina é simplesmente fenomenal. Estamos chegando 40 toneladas mais pesado do que deveria estar. Então, tudo vai ter que ser absolutamente perfeito para que isso funcione. Vamos controlar a velocidade com o motor número 3. Está ligeiramente alta. A posição de pouso é muito importante porque a tripulação já calculou que eles têm uma pista muito limitada. Se não tocarem a aeronave logo no início da zona de pouso, provavelmente ficarão sem pista até o final. Muito longe. Está muito rápido. A pista está se aproximando rapidamente. Desacelerando devagar, chegando no final a cerca de 100 nós. Droga! Acho que eu vou preferir tentar outro pouso. A aeronave está começando a se estabilizar no ângulo certo. Está mergulhando agora para a rota de pouso. Ajustei a potência dos motores número 1 e 4 e estou controlando a velocidade usando o motor número 3. É uma manobra muito delicada. O importante é permanecer o mais estável possível durante a abordagem para ter a melhor chance de pousar no lugar certo, na velocidade certa, no início da zona de toque na pista. Toda vez que eu aciono o motor número 3, já que o motor número 2 correspondente está desligado, ele cria uma força de giro. Então, quando aumento a potência no motor número 3, a aeronave vira à esquerda, e eu preciso equilibrar isso com um compensador. À medida que eu me aproximo da cabeceira, é importante que a aeronave pouse na velocidade certa e no lugar certo. E estou me esforçando ao máximo para manter essa velocidade de aproximação de 167. Se for mais rápido, a aeronave provavelmente sairá do final da pista. Mais lento e a aeronave vai estolar. Concentração total nesse momento. Com todas as falhas que a tripulação enfrentou, é realmente uma configuração bastante incomum para uma aeronave voar, e é por isso que é improvável que a tripulação tenha praticado alguma coisa parecida no simulador antes. Requer total cooperação da tripulação para que todos saibam o que está acontecendo e para garantir que a aeronave pouse exatamente no lugar certo. Não é mais um problema para mim agora. Minha única preocupação real na época era o efeito que teria sobre a Nia se tivesse dado errado. Aquilo me incomodava. Chegamos ao aeroporto de Sydney. E a Nia estava lá para nos encontrar. Ela estava muito emocionada. E dissemos: olha, não se sinta mal por isso, estamos aqui. E se você não estivesse na Austrália, seu pai nunca viria para cá. Então, vamos olhar pelo lado positivo. No fim, estávamos felizes. O Richard era o piloto responsável pelo voo naquele dia. Ele, como comandante, deveria levar o crédito por isso, embora seja o primeiro a dizer que não é um herói. Mas, aos olhos de todos que sobreviveram àquele voo, ele, os outros pilotos e toda a tripulação são heróis. Cada um deles.
Cada acidente é uma chance de aprender a melhorar para o futuro. E esse acabou bem, porque fomos capazes de aprender a melhorar. E ao mesmo tempo ninguém morreu, o que é muito bom. O sucesso do QF-32 destaca os elementos da resiliência, que é conhecimento, treinamento, experiência, trabalho em equipe, liderança, tomada de decisões, gerenciamento de crises e risco. Aprender e aplicar essas habilidades melhora sua resiliência pessoal, corporativa e nacional. Foi um evento único na vida de qualquer piloto. Eu espero que vocês nunca tenham que passar por isso. Mas o que mais me impressionou foi que os pilotos tiveram muita calma. A aeronave ainda estava voando. Não estava em perigo imediato e eles se prepararam para a aproximação e, como resultado, fizeram um pouso bem-sucedido. Esse nível de precisão com um avião danificado e com excesso de peso nessas circunstâncias, cada parte do gerenciamento disso e a precisão técnica de voar com precisão para pousar com segurança e levar todos a bordo para fora do avião com segurança, foi uma incrível habilidade de pilotagem, capitania e profissionalismo.